nos inspirou, nos motivou a criar essa exposição intitulada 140 Caracteres, que fala sobre redes sociais, cidades, todas essas questões, foi o frescor das manifestações. Quando elas aconteceram em junho de 2013, nós estávamos começando a pensar sobre essa exposição. E aquilo estava, e essa questão toda das manifestações estava muito forte no imaginário de todas as pessoas, do Brasil inteiro, e também desse grupo de 20 curadores. Então isso foi assim, determinante para a gente. Quando a gente começou a pensar sobre arte contemporânea e moralidade, julgamentos e ética, isso estava muito forte. Então, foi a nossa inspiração principal. E logo depois, enquanto nós pesquisávamos mais sobre essa questão, a gente se deparou com o período da exibição da exposição, que agora em fevereiro e março, e que estaria exatamente no meio de duas datas, de junho de 2013 e de março de 2014, quando a gente comemora aí, enfim, tem o aniversário dos 50 anos do golpe militar. Então, como nós estamos no meio, nós criamos essa exposição, onde num primeiro momento a gente, numa primeira sala, na entrada, a gente pensa sobre esse momento atual que a gente está vivendo, dessas manifestações, dessas redes sociais, e num segundo momento, que seria essa outra sala onde nós estamos, a gente pensa sobre esse passado que a gente viveu, sobre essa ditadura, e que, de certa forma, muitas dessas questões dos anos 60, 70, da ditadura, elas ainda estão na nossa sociedade, ainda fazem parte. Foi a partir dela que nós somos o que nós somos hoje. A seleção das obras foi feita através de votação. Cada um escolheu as obras que achava mais de acordo com o título da exposição, 140 caracteres, que é essa questão do Twitter, né? Então nós pensamos em 140 obras de arte para ilustrar esse tema. Aí nós fizemos uma pré-seleção do que a gente achava interessante, que ilustraria esse tema, e depois fomos descartando algumas até a gente chegar nas 140 obras que estão aqui expostas. Isso foi feito tudo de uma forma assim, bastante democrática entre os 20 curadores. Quando a gente começou a ver esse acervo do museu, que são mais de 5.000 obras, a gente tinha que escolher só 140, a gente notou que as obras antigas que o museu tem em acervo, elas são bastante fortes politicamente e que elas, mesmo tendo sido feitas nos anos 60, elas ilustram exatamente o que a gente está passando hoje aqui no país. Então isso foi muito interessante, a gente resgatou algumas obras do acervo que não eram expostas há bastante tempo e elas hoje estão expostas aqui. E elas, mesmo sendo trabalhos de mais de 20, 30, 40 anos, elas são super atuais. Então, esse também é um ponto muito interessante da exposição, é você ver como a arte, ela não termina num determinado tempo, ela se propaga no tempo. Se eu for escolher 3 ou 4 obras assim mais importantes, não sei se são mais importantes, mas que nesse momento me vem à memória dessa exposição, eu começaria pela obra da Lenora de Barros, que são uns lambe-lambes escrito "Procura-me", com fotos dela, com diversas perucas e tal. Acho que é exatamente isso que ela reflete, as pessoas estão se procurando e eu acho que elas estão se encontrando. Eu acho que hoje estão se encontrando nas redes sociais, estão conseguindo se organizar, estão conseguindo achar a sua própria identidade, né? Eu preciso disso, eu quero isso, outras pessoas também querem. Então a gente se encontra, então a gente se procura e eu acho que a gente está meio que se achando. Uma outra obra também que eu acho que é bastante importante é um pequeno coração de bronze do Leonilson, que eu acho que, se eu não me engano, é dos anos 80, esse coração. A gente ficou pensando, né? Tudo tão racional, tudo tão matemático, tudo é tão financeiro, tudo é tão econômico, mas acho que esse coração também ele coloca uma outra questão. A gente fez tudo isso por amor, por afeto, por querer viver num país melhor, ter uma vida melhor. É a questão da cidadania. Então, acho que esse coração, ele tenta superar, ele faz ali essa obra, ele tem esse significado do lado emocional que nos regeu
para criar essa exposição e que eu acho que também rege as pessoas quando elas tentam se manifestar, quando elas se organizam e vão para as ruas e tomam o país inteiro. Uma outra obra que eu acho bastante interessante se chama Transeunte, que é um boneco que está numa parede, de lado numa parede, como se ele estivesse andando nessa parede. Essa obra é do Pazé. E, por ironia, ele é um cadeirante e ele criou esse boneco que é a imagem dele, só que esse boneco ele anda, e ele anda por onde ele quiser. E lá ele está andando nas paredes, e ele já esteve no centro da cidade andando no alto dos prédios. É como se fosse uma coisa de superação, de você superar e você andar, e também é uma metáfora até para as próprias redes sociais, né? Você consegue, mesmo que a polícia não queira que você vá para a rua, você se organiza lá e você abre a boca e fala o que você quiser ali também, né? Então você pode caminhar por esse mundo, por esse país, de formas diferentes. A exposição 140 caracteres vai até o dia 16 de março aqui no MAM, que fica aberto de terça a domingo, das 10 às 18 horas. Entrada gratuita, então dá para convidar os amigos, dá para trazer os alunos da sua escola, dá para vir aqui, enfim, curtir a exposição, fazer o seu rolezinho artístico no museu, e também dá para sentar com os curadores, que é uma coisa rara nas exposições. Os curadores sempre tem algum curador aqui na exposição no Café Educativo, que é uma obra aberta para que as pessoas se sentem ali, leiam, discutam, tomem um café realmente e, enfim, curtam a exposição.